falar sério, Rude, você que já jogou futebol nas categorias de base, é torcedor do Palmeiras, conhece futebol, hoje tivemos a convocação da seleção brasileira. Conta aí o que você achou da lista do Tite, brother. É pra responder como Rude mesmo, né? A gente fica como Rude, como torcedor que vai, como todo o Brasil, esperar o Hexa lá no Catar, né? Pois é, cara, assim, eu até reagi ao vivo na minha tweet, né, sobre, enfim, com o meu chat tudo. Assim, eu fiquei um pouco decepcionado com a convocação do Daniel Alves, né? Acho que todo mundo meio que ficou, né? Nada contra ele, ele é um cara muito vencedor, mas eu acho que o tempo dele já foi, né? Pode ser que ele chega lá e arrebenta, né? Eu assim, em 2002, ô Márcio, o Brasil é campeão, o Brasil ganha a Copa do Mundo, e o Felipão dá uma inovada ali com 3 zagueiros, porque tinha 2 alas espetaculares, né? O Cafu e o Roberto Carlos voando, né? E o Roberto Carlos, acho que talvez na melhor fase da vida dele, enfim. E aí ele arma o time com 3 zagueiros e 2 volantes, né? O Gilberto Silva e o Kleberson, para realmente os dois laterais ajudarem bastante o meio de campo ali, formado por Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e tal, né? A única justificativa que eu entenderia do Daniel Alves ir para a seleção é jogando de ala, assim como o Brasil jogou em 2002. A gente sabe que não vai acontecer isso. O Tite montou um time propositivo, né? Ele joga para frente, que talvez é a primeira vez na vida dele que ele joga desse jeito. O Brasil tem jogando muita bola assim. E o Daniel Alves não é esse cara da seleção, Márcio. Ele deixa a lateral totalmente exposta, né? Sem 3 zagueiros. Então, não sei se ele vai ser usado no meio, que seria um absurdo também, porque tem outros meias melhores do que ele no momento, inclusive o Scarpa seria um deles. Não tô falando que é para convocar, mas se era para convocar o Daniel no meio, se acontecer isso. Tirando isso, Márcio, eu acho que falta, além do Casimiro, um volante de contenção. Ele chamou para a lista dos 55 o André do Fluminense, que eu acho que é uma baita revelação, assim como o Danilo do Palmeiras. Ele só tem o Casimiro que faz isso, né? Ele tem o Casimiro e um monte de segundo volante. E o ataque eu acho que tá beleza, é aquilo lá. Eu levaria o Gabigol. Eu sou muito fã do Gabigol, mas enfim, ele não levou. E me faltou também, eu acho que faltou o Gerson também ali, tá, Márcio? O Gerson é reserva no Olympique, mas eu não sei o que o chat acha aí do Insta, o chat do YouTube. O Gerson é um cara diferenciado ali para fazer aquela transição da defesa para o ataque. Eu senti um pouco de falta dele. Mas é uma seleção, Márcio, que se fechar, tem total capacidade de ganhar o Hexa. É um bom time, o ataque do Brasil é muito bom. Não sei o que você acha, mas a minha opinião é essa, cara. Olha, sem dúvida eu concordo com você. Acho que a Argentina e algumas seleções europeias, como a Bélgica, como a França, como a Inglaterra e até a Espanha, que tem um time bastante renovado, mas coletivamente joga muito bem, eu acho que entram na Copa como favoritos. Agora, concordo, a grande surpresa foi o Daniel Alves, porque todos os itens exigidos por um jogador ser convocado para uma seleção brasileira e para uma Copa do Mundo, faltam vários deles para o Daniel. Você concorda? O cara tem 39 anos, o cara não está jogando oficialmente em nenhum time, ele está treinando à parte, ele pode até estar bem física e atleticamente, mas são dúvidas, e com dúvida a seleção não pode ter dúvida, né? E isso que você está falando. Quando ele subir para apoiar o ataque, ele tem que se armar um esquema especial que não haverá, por exemplo, com o Danilo, que é o lateral titular da seleção. Você concorda? Tem que pôr um volante cobrindo as subidas do Daniel, você não acha? Eu acho. Inclusive, eu acho que essa seleção aí, eu acho que o Tite pode se espelhar um pouco na Itália, numa linha de 4 atrás, porque a gente não tem nenhum lateral espetacular como a gente tinha, Márcio. A gente tem o Alex Telles, que é um pouco mais ofensivo, mas jogando ali o Alexandre e o Danilo, que para mim, para a seleção, do que eu vi, são laterais medianos. Para a seleção do que eu vi, Márcio. Eu tô acostumado a ver os caras muito diferentes na lateral. Né? O reserva de 2002 era o Júnior lateral. O Júnior nesse time aí ia voar na lateral esquerda, tá louco. O Júnior jogava demais, ele era o reserva do Roberto Carlos, né? Então, assim, se ele fechar os 4 lá atrás e focar nos pontas, aí sim, né? No Antony, no Rafinha, tentar, porque hoje em dia, Márcio, futebol, esses caras, a gente conversava com o Veiga outro dia, esses caras, eles pisam na linha lateral, cara. Não é nem que eles ficam do lado do campo, eles pisam na linha lateral, que é justamente para abrir a defesa adversária, né? E eles vão depender do lateral passando. Como não são laterais, na minha opinião, que são espetaculares para fazer isso,
a gente vai depender muito dessa transição de ataque, né? Então, não sei se vai jogar o Everton Ribeiro, mas ele caindo junto com o Antony ou caindo junto com o Rafinha, para bagunçar a zaga, né? Porque o Brasil vai jogar com seleções, Márcio, na primeira fase, que vão jogar fechada, cara. A gente não vai ter as seleções do nosso grupo, não vão jogar, não vão para cima da gente, entende? Por isso que eu queria o Gabigol, numa situação de segundo tempo, que é um cara que é um centroavante, só que ele sai, ele mexe bastante a zaga adversária. Eu não sei. Agora, o Tite, ô Márcio, é muito fácil a gente falar. O Tite tá no dia a dia. O Tite tem o César Sampaio, que é muito competente, tem o Juninho Paulista, que é. Ele não é louco também, entendeu? Ele sabe, ele tem como diz o Abel, eu tenho um plano. Ele tem um plano. A gente tem que respeitar. O técnico é ele, não sou eu, Márcio. Eu sou um humorista do futebol, né? Mas a gente aqui tá dando o nosso pitaco do que a gente tá vendo de longe. Concorda comigo? Olha, brother, eu já fui a 11 Copas do Mundo. A primeira foi em 78 na Argentina. Acompanhei todas as outras cobrindo a seleção brasileira e eu te confesso o seguinte: todas as convocações geram polêmica, todas, indistintamente. Você lembra 78, por exemplo, a história marcou isso. O Cláudio Coutinho não convocou o Paulo Roberto Falcão. Em 2010, o Neymar e o Ganso estavam voando e o Dunga não chamou esses dois jogadores que estavam no Santos. Então, há muita polêmica. Antigamente, existia mais regionalismo com a imprensa, especialmente de São Paulo, e a imprensa do Rio de Janeiro. Há, inclusive, também um certo regionalismo de companheiros do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, certo? Então, polêmica sempre houve, sempre teve. Você falou, por exemplo, que levaria o Gabigol. E dois jogadores especialmente do Palmeiras, do seu Palmeiras, que estão voando, como o Scarpa e o Dudu. O Dudu, inclusive, que eu imito, o Dudu parceiro, né? Graças a Deus, a gente não tá indo pra seleção, né? O Tite não gosta da gente, porque a gente batia no Corinthians do Tite, né? Mas, assim, ó, eu tô dando opinião dentro de possibilidades reais, de jogadores que estavam na lista dos 55, né? Eu queria muito ver o Dudu na seleção, né? O Dudu é um cara que pisa na linha lateral, né? O Dudu é o tal do extremo invertido, né? Ele joga na ponta esquerda, cortando para o meio e fazendo esse cruzamento fechado ou chutando para o gol, que, enfim, joga demais. O Dudu é ídolo, né? O Dudu, para mim, tá no top 2 dos jogadores da história do Palmeiras. Para mim é Marcos hoje o Dudu. Sou apaixonado por esse moleque, tem 3 títulos brasileiros, amo o Palmeiras, né? Os molequinhos dele são todos sócios do Palmeiras. Eu acho que ele poderia ter sido testado, mas é muito difícil falar que ele deveria estar sem ele ser testado, né? Eu acho que o Tite foi mal demais. E ele mesmo admite isso, né? Ele fala, eu deveria ter testado ele, tu tem certo. Só que, assim, ele fala isso e não testa, sabe, Márcio? É difícil, né? O Scarpa também não foi testado. A posição do Scarpa ali, Márcio, é uma posição que é mais tumultuada, eu acho, que para convocar. O Scarpa tá numa fase espetacular, não há a menor dúvida, né? Mas antes do Scarpa, eu teria levado o Gerson, cara, como eu te falei. Mesmo não sendo a mesma posição, eu teria levado o Gerson. O Dudu eu gostaria muito de ver. De repente, no lugar do Gabriel Martinelli aí, né? Que é um ponteiro lá. Eu gostaria muito de ver. Eu acho que esse menino merecia, nem é tão menino mais, né? Mas ele merecia ter sido convocado. E você lembrou, Márcio, das Copas? Porra, é muito legal trocar essa ideia com você, porque eu tenho feito um podcast sobre Copa do Mundo, né? Eu vou focar minha live da Twitch na Copa do Mundo agora. É muito legal ouvir você, né, falar essas coisas, porque a gente fica procurando dados e você viveu isso, é muito legal. Você lembra 2002? 2002 o Romário não é convocado, né? E é engraçado, né? Se o Brasil perde a Copa, Márcio, se o Brasil perde a Copa, o peso nas costas do Felipão ia ser gigantesco por não ter convocado o Romário. Como ganhou, ninguém nem lembra, né? Então, assim, passa muito por isso, entende o que eu te falo? Se o Brasil perder essa Copa agora, vão lembrar de um monte de... levou o Daniel Alves. Se ganhar, tá vendo? O Tite bancou o Daniel Alves. Então, assim, é difícil mesmo comentar, né? Deixa eu te falar um outro cara que foi, para mim, mais injustiçado que o Romário, que já estava no fim da carreira e ele deveria ter sido convocado mesmo em 98 pelo Zagallo, né? Mas ele voltava de uma contusão, teve aquele monte de problema, e o Zagallo, o Romário não perdoa até hoje nem o Zagallo em 98 e nem o Filipão em 2002. Mas em 2002 a gente tinha o Ronaldo voando, né? O Rivaldo voando. O Filipão foi muito feliz com as escolhas do Kleberson e com o
o jogador do Atlético lá, o Gustavo Silva, não é O Gustavo? Gilberto Silva. Gilberto Silva, enfim. Mas eu vou te contar para você e para os nossos amigos espectadores, para o Leone Todeschini, que está nos acompanhando lá em Caraguatatuba, a maior injustiça que o Felipão fez em 2002 foi não levar o Alex, Com que era certeza. amigo dele, estava voando. E eu tenho informações que o Alex é muito particularmente, ele nunca falou isso publicamente, não posso dizer que ouvi da boca dele, mas ele nunca teria perdoado o Felipão por não ter sido convocado em 2002, viu, Rudi? O Cabeça, o Alex, esses dias mesmo, ele postou uma foto que o meu pai tirou no final dos anos 90, a gente lá no Parque Antártica ainda, o Palmeiras tinha jogado contra o time do Hugo de Leon, na época, eu não sei se era o Nacional, Márcio, não lembro. Foi até uma piada interna, porque eu não conhecia o Hugo de Leon, ele era técnico do outro time, e começou a passar, imagina pra mim, Felipão, Alex, porra, tirando Marcos, aí vem vindo um tiozinho lá de longe, meu pai, vai tirar foto com esse cara, pai, quem é essa porra? Não, Hugo de Leon. E eu fiquei zoando a vida inteira meu pai, foi um dos maiores zagueiros que passou aqui, mas enfim, mas foi uma piada que eu não conhecia mesmo, né? E assim, o Alex postou essa foto, eu bem pequenininho, ele no Palmeiras e tal. O Alex é um dos melhores caras. O Alex é um cara que faz muito bem pro futebol. Fez um bom trabalho no Sub-20 do São Paulo. Que ele logo volte para algum time, porque ele tem muito a agregar. E assim, eu não posso falar pelo Alex, mas eu posso falar por mim. Foi uma injustiça espetacular, né? Porque ele leva o Ricardinho pro lugar do Emerson, que tinha se machucado, e não leva o Alex. A única justificativa que acho que ele teve foi que o Ricardinho fazia duas funções, fazia de meia e de volante. Mas não teve sentido nenhum aquilo, né, Marcelo? Realmente aquilo ali, se eu fosse o Alex, eu ia ficar pistola com o Felipão, né? Mas ele tá, né? Ele ficou, pô. Era para ser Ficou, né? pentacampeão, né? Concordo, você tem razão.